ver os problemas e as dificuldades que haviam para entrar naquela terra, Caleb e Josué foram os únicos que conseguiram ver além da dificuldade, além de tudo aquilo que havia de ruim, mas olharam coisas boas naquela terra. Eram a mesma terra, mas o olhar deles era diferente, porque eles olhavam para aquela terra com um olhar de esperança, olhavam para a terra olhando como uma terra boa e uma terra que Deus iria abençoar eles ali. Então, eram a mesma terra, mas eles abriram os olhos para olhar com um olhar diferente. E é muito interessante quando nós trazemos essa mensagem para nós, para o nosso dia, que muitas vezes nós estamos assim como os outros espiões, olhando para a nossa vida, olhando para aquilo que Deus nos deu dessa forma, só olhando as dificuldades, os problemas, aquilo que há de ruim, e só conseguimos ver as dificuldades, e só conseguimos ver o que há de ruim na terra. Mas Deus está nos chamando não para olhar as coisas ruins, mas para olhar além da dificuldade, assim como Josué e Caleb olharam, olhar para a terra de uma forma diferente. Muitas vezes nós fazemos orações e pedimos a Deus para que Ele mude a nossa vida, mude o que nós estamos passando, mas o que Deus está nos mostrando aqui é que não é que Ele vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa situação, mas é nós que precisamos mudar a forma como olhamos para essa situação. Precisamos olhar para a situação de uma forma diferente. Precisamos olhar com um olhar de fé para aquilo que Deus nos deu. Não podemos somente olhar para a terra que Deus nos deu com um olhar de ingratidão, com um olhar que somente consegue olhar a dificuldade, mas temos que olhar para aquilo que Deus nos deu, olhar para a nossa vida de uma forma diferente. Temos que olhar com fé, com esperança, sendo gratos pelaquilo que já temos e não pelaquilo que não temos. Porque aí nossa vida vai melhorar. Nossa vida não melhora, não é quando Deus muda a nossa vida. Não. A nossa vida só vai melhorar quando nós começarmos a olhar para ela de uma nova forma. Era a mesma terra, mas somente 2 homens conseguiram achar coisas boas nela. Pode ser uma situação ruim, mas se nós estivermos dispostos a olhar com um olhar de fé, com um olhar de esperança, até mesmo numa situação ruim, vamos conseguir achar alguma coisa boa na terra. Não porque a terra é diferente da dos outros, não, mas porque o nosso olhar é diferente, porque nós estamos olhando com esperança para aquilo. Nós não estamos olhando com um olhar de gratidão, mas estamos sendo gratos até pelo pouco que nós temos. Não é sobre Deus mudar a terra, mas é sobre como nós olhamos para ela. E que assim nós possamos olhar para a nossa vida, para o que Deus nos deu de uma forma diferente, com um olhar de verdadeira gratidão.